ministra. Como de costume, sempre que nós abrimos uma audiência pública, tentamos situar um pouco quem nos acompanha pela TV, para que possa compreender um pouco o contexto da audiência pública. O Fórum Mundial de Direitos Humanos acontecerá em Brasília no período de 10 a 13 de dezembro de 2013. O Fórum Mundial de Direitos Humanos é uma iniciativa da Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República, que tem como ministra a senhora Maria do Rosário Nunes. E este fórum tem como objetivo promover um espaço de debate público sobre direitos humanos, no qual serão tratados seus principais avanços e desafios, com foco no respeito às diferenças, na participação social, na redução das desigualdades e no enfrentamento a todas as violações de direitos humanos. O fórum será um espaço de debate público sobre direitos humanos, no qual serão tratados seus principais avanços e desafios, com foco no respeito às diferenças, na participação social, na redução das desigualdades e no enfrentamento a todas as violações de direitos humanos. A Conferência de Viena, em 1993, sobre direitos humanos, ficou marcada por grandes avanços na definição conceitual e de concepção de direitos humanos. Foi nesse encontro internacional que se chegou às concepções e compreensões de que direitos humanos são universais, indivisíveis e interdependentes, e têm interligação com democracia e com desenvolvimento. Estes avanços justamente foram possíveis graças ao intenso intercâmbio de ideias de povos de todo o mundo. E é nisso que reside a importância da realização do Fórum Mundial de Direitos Humanos no Brasil. Este encontro de ideias poderá trazer novos avanços e certamente os trará. A ministra Maria do Rosário, no dia do lançamento do fórum, Vossa Excelência disse que o Estado, sozinho, não consegue promover os direitos humanos e que é preciso uma maior participação da sociedade e dos movimentos sociais na efetivação desses direitos. Lembrou que, cito aqui, senhora ministra, uma parte da sua fala no dia do lançamento do fórum. Os Estados nacionais e o Sistema Internacional de Proteção dos Direitos Humanos devem ter em conta mais e mais a existência de uma sociedade civil autônoma, independente, crítica e organizada. Vossa Excelência ainda afirmou: somente com uma agenda que integre a nação em torno dos direitos humanos poderemos dar um salto em direção ao futuro. Na oportunidade, Vossa Excelência fez um chamado à sociedade brasileira e aos movimentos internacionais para integrar o fórum organizado pela Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República, em parceria com a sociedade civil. É com este espírito, com o objetivo de somar esforços, que convidamos Vossa Excelência para estar hoje aqui na Comissão de Direitos Humanos do Senado Federal. Queremos conjugar esforços com a Secretaria para que o evento contribua para um novo arranjo no plano internacional que tenha como foco a redução das desigualdades. Queremos nos somar aos esforços da Secretaria de Direitos Humanos e trabalhar permanentemente para consolidar uma era de direitos humanos. Eu pergunto ao senador Paim se gostaria de fazer alguma colocação inicial como autor do requerimento. Eu só quero ouvir a nossa querida ministra. Eu, ouvindo ela, estou contemplado. Então, continue, eu estou satisfeito aqui. Muito obrigada. Então, eu concedo com muita alegria, com muita satisfação, com muito respeito, a palavra à nossa ministra Maria do Rosário Nunes, que é chefe da Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República. Senhora ministra, fique à vontade pelo tempo que for necessário. Eu quero agradecer inicialmente à senadora Ana Rita, presidente da Comissão de Direitos Humanos do Senado Federal, e agradecendo toda a dedicação que a sua condução dessa comissão tem tido em relação à Secretaria de Direitos Humanos e à atuação em direitos humanos no Brasil, com reconhecimento.
E quero reconhecer também e agradecer ao autor deste requerimento, ex-presidente dessa comissão, que também, ao longo do seu período como presidente, foi incansável e permanece sendo dedicadíssimo no relatório de vários temas muito relevantes aqui na comissão, o senador Paulo Paim, a quem faço uma saudação, vou pedir licença à senadora Ana Rita, como meu conterrâneo e meu senador representante do Rio Grande do Sul também. E o ano que vem vai estar aqui. Senadora Ana Rita, eu quero dizer também que a todos vocês e todas vocês que me sinto muito honrada em estar nessa mesa com a presença da Patrícia Barcelos, que é a secretária executiva da Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República, realiza a atuação como ministra substituta, é a minha substituta direta, e a Patrícia Barcelos, que é a coordenadora executiva deste fórum com a sua equipe. Então, faço uma saudação a todos vocês, nas figuras do Agostinho Veite, que tenho a oportunidade de ver aqui, histórico defensor dos direitos humanos. Refiro-me a Denilda também, que tem sido excepcional no trabalho de condução organizativa, e agradeço a todos os senhores e senhoras a oportunidade de estar aqui com vocês ao longo deste trabalho. Sua equipe excepcional e a equipe da senadora Ana Rita no trabalho aqui da Secretaria, da Comissão de Direitos Humanos do Senado Federal. Bem, senhores e senhoras, o Fórum Mundial de Direitos Humanos, ele está organizado, voltado a fomentar a ideia, uma generosa ideia, de que todas as pessoas dentro do nosso país devem agir na proteção dos direitos humanos, de que o Estado brasileiro deve fazer a sua parte, seja o Poder Executivo, o Judiciário, o Parlamento, o Poder Legislativo, as diferentes esferas, o Ministério Público, a Defensoria Pública, as estruturas do Estado precisam realizar a sua parte, orientadas e cumpridoras, que devem ser sempre, da Constituição Federal de 1988, que é a Constituição que alçou o tema da dignidade humana à principal referência de organização do país, meu querido senador Eduardo Suplicy. Mas, no nosso trabalho cotidiano, em todos os lugares do Brasil, e também nas relações internacionais, senadora Ana Rita, diante de um mundo que vive tantas contradições, que vive as situações das guerras, que vive as desigualdades, que vive a situação da migração humana, de pessoas que buscam um lugar no mundo para conseguirem sobreviver às guerras ou à pobreza extrema, sejam pessoas que saem das regiões de conflito, na Síria, ou ontem, há alguns anos atrás, no Iraque, ou os palestinos que vivenciam como cotidiano a destruição, muitas vezes, dos seus direitos diante das guerras continuadas, pessoas em diversos lugares do mundo que vivem a situação da guerra e do desespero, crianças, idosos, alvos civis que são atingidos. Ou, se nós pudermos referir à condição dos haitianos, que, diante de circunstâncias tão difíceis ao longo da própria história daquela nação e, posteriormente, do próprio terremoto, vivenciam a ausência de possibilidades e migram para o nosso país na busca de novas oportunidades que ainda não encontram naquela nação e que é, inclusive, uma responsabilidade do Brasil, diante das tarefas que recebeu das Nações Unidas, ampliar sempre uma vocação para o acolhimento e o atendimento social, humano, econômico, muito mais do que sendo uma força militar no próprio Haiti. Então, pensando nos migrantes, pensando nos refugiados de guerra, pensando naqueles que vivenciam a pobreza extrema em diversos lugares do mundo, pensando no nosso continente latino-americano, que ao longo de tantas guerras teve como marca a Operação Condor, uma conexão das nações, dos estados nacionais, perversamente estruturada para organizar
a perseguição aos ativistas políticos. Só vou pedir licença um pouquinho, ministro. Eu preciso me ausentar, vou pedir ao senador Paim para presidir, porque eu sou relatora de um projeto que já está na hora de eu relatar na outra comissão. Muito obrigada, senadora. Retorno assim que for possível, tá? Bom trabalho. Sabemos que a ação legislativa é essa mesma. Várias ações ao mesmo tempo. Só assim eu vou poder presidir você falando, né? Imagina, querido. Obrigada. Vai lá, ministra. Então, pensando no mundo, nos que sofrem no mundo, violados nos seus direitos humanos, na nossa América Latina, na necessidade no Cone Sul, deste continente, de estarmos cada vez mais alinhados, como o Mercosul, não apenas em uma perspectiva econômica, mas também numa perspectiva cultural, humana, de superação das desigualdades, dos preconceitos, fazendo valer os tratados de residência, acolhendo os nacionais de todos esses países como pessoas que são parte da nossa própria história, vivência e cultura. E pensando, sobretudo, no Brasil. E aí, senador, diante do nosso trabalho, do seu trabalho, do trabalho desta comissão, em cada lugar do Brasil, da luta das pessoas para fazerem superar a violência, nós estamos trabalhando na organização deste fórum para uma interação do governo, do Estado e da sociedade civil brasileira e mundial para superação da violência e organização dos setores populares, justamente para darmos passos mais firmes no sentido da superação das desigualdades. Por que falar da violência? Porque esta é uma das principais chagas do nosso país. Senador Paulo Paim, nós temos uma legião de mães, de pais, de familiares que sofrem todos os dias a ausência dos seus entes queridos. A marca do Brasil de termos ao ano, em média, 50 mil pessoas assassinadas, é uma marca que não nos orgulha. Nós devemos trabalhar para uma sociedade mais tolerante, para relações de paz, para a superação da violência institucional e a superação de um marco que nós estamos vivendo, que é a banalização da vida, como se ela não valesse. Principalmente hoje, estão atingidos por esta violência os jovens pobres, negros, as pessoas que moram nas periferias. Diante deles, nós precisamos oferecer respostas. E as respostas que devemos dar são respostas no âmbito da economia, da inclusão social, que o presidente Lula e a presidenta Dilma produziram e produzem com total dedicação para um Brasil que vive em pleno emprego, porque o pleno emprego e as oportunidades econômicas e sociais estabelecem uma projeção real de futuro, orientam a nação brasileira, a juventude, sobretudo, de que há esperança, há um futuro e há motivos para realmente nós não cedermos ao crime organizado, às ações organizadas, enfim, que levam à morte e à banalização da morte no nosso país. Mas, por outro lado, se nós demos passos tão importantes, e eu quero sublinhar aqui, na superação da miséria extrema, e fizemos, na renda básica, senador Suplicy, que o senhor tem uma luta histórica em direção a ela, reconhecida por todos nós, se nós temos este trabalho já construído, com passos tão firmes no nosso país, do ponto de vista da superação da violência, nós ainda não caminhamos com tudo aquilo que devemos estruturar. E precisamos romper os estereótipos. Os direitos humanos não se associam à violência. Os direitos humanos não são coisa de bandido, como tantas vezes nós ouvimos falar. Os direitos humanos garantidos e assegurados significam as garantias individuais que a Constituição estabelece, significam direitos básicos, inalienáveis a todas as pessoas, universais, indivisíveis e interdependentes, como a senadora Ana Rita destacou no início desses trabalhos. Justamente para que os direitos humanos sejam motivadores de uma sociedade sem violência ou com menos violência, nós estamos movidos para a realização deste fórum. O fórum
significa um convite a todos os brasileiros e brasileiras e a todas as pessoas do mundo para que elas engajem-se como defensores de direitos humanos. Na Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República, a Patrícia acompanha a coordenação deste trabalho, nos ajudando e trabalhando para resolver as questões cotidianas que nós vivenciamos. Nós temos um programa de proteção aos defensores de direitos humanos que são ameaçados de morte. Ontem mesmo, eu estive na Paraíba, senador Paulo Paim, acompanhando o julgamento que acabou por ser adiado mais uma vez, que responde ao primeiro incidente de deslocamento de competência para a esfera federal, para a Justiça Federal, de um caso de morte no Brasil, da morte de um defensor de direitos humanos, uma pessoa que foi morta, como muitas outras, por grupos de extermínio do nosso país, e essa morte foi motivada pelo fato desta pessoa defender outras pessoas. Manuel Matos não buscava um interesse pessoal. Ele não trabalhava para si próprio. Ele trabalhava na divisa entre a Paraíba e Pernambuco como advogado para defender os direitos das famílias pobres, das pessoas sem terra e daqueles que já tinham sido vítimas das forças políticas e econômicas que se estruturam tristemente para nós no Brasil, na forma de milícias ou grupos de extermínio para defenderem aqueles que são os seus privilégios. Manuel Matos foi morto em janeiro de 2010. Em janeiro de 2009. Nós vamos ter no próximo ano, portanto, 5 anos desde a morte de Manuel Matos. No final do ano de 2010, a Justiça Federal assumiu pelo deslocamento de competência. Portanto, nós já temos mais de 3 anos, ou cerca de 3 anos, desde o deslocamento de competência. Mais uma vez, nós não tivemos julgamento. Manuel Matos, assim como a irmã Dorothy, como Maria do Espírito Santo, no Pará, como Patrícia Scioli, no Rio de Janeiro, podem ser considerados defensores de direitos humanos. A Secretaria de Direitos Humanos, no seu programa de defensores, tem a responsabilidade de defender as pessoas que atuam na defesa de outras pessoas como defensores de direitos humanos das ameaças que sofrem. E nós realizamos isso em todos os estados, em todas as unidades da federação, em um sistema que se articula da melhor forma possível, ainda que com muitas ausências, com muitas dificuldades. Mas eu quero dizer a vocês, nós não conseguiremos salvar os defensores de direitos humanos se não tivermos todo o Brasil como defensor de direitos humanos. Nós não podemos ter um programa que defende aquele defensor que está ameaçado por lutar pelos índios no Mato Grosso, ou no sul da Bahia, ou os quilombolas no Maranhão, ou no Pará. Nós não podemos ter um programa que diga que um ou outro é defensor porque na periferia do Rio de Janeiro ou de São Paulo se coloca entre o crime e a juventude para defender os jovens. Nós não podemos ter apenas como defensores o que expõe a sua própria vida em defesa da vida dos seus irmãos. Porque para defender os que defendem a vida, nós precisamos de um país que haja assim. Por isso este fórum está acontecendo, na esperança de que todos nós possamos levantar, neste momento, uma identidade em cada brasileiro que se coloque claramente como defensor de direitos humanos. E desta forma, nós teremos condições de ter um Brasil mais justo, que inclusive faça as reformas que nós não fizemos. A reforma das polícias e da segurança pública, que continuam formadas pelos manuais antigos do período da ditadura militar. Uma reforma do judiciário que efetivamente tenha o acesso à justiça como um direito para todos os brasileiros. Uma reforma, senadora Lídice da Mata, das instituições, de um modo geral, que trabalhem a defesa da vida como o fundamental
no seu marco de atuação. Por isso, o fórum, que não é governamental, que tem o esforço governamental para realizar-se, mas que está voltado e organizado com a sociedade civil, com mais de 600 organizações da sociedade civil do mundo que participam da organização do fórum, com esta Comissão de Direitos Humanos, que participa da organização do fórum. Aqui a Patrícia depois citará as servidoras, a Leone, não é, que participa da organização, que merece todo o destaque. Patrícia depois fará os registros adequados para demonstrar o quanto o Senado Federal está engajado neste projeto. Este fórum, ele pertence ao Brasil, à sociedade civil mundial, e nós estamos cumprindo, acreditamos, nos aproximando, porque sempre existem ausências que precisam e lacunas a serem preenchidas, mas nós estamos nos aproximando um pouco mais de cumprirmos o nosso dever, compartilharmos com a sociedade brasileira e mundial a tarefa da defesa dos direitos humanos. Eu renovo meu agradecimento ao senador Paulo Paim, ao Senado Federal. Agradeço todos os dias em que tivemos a oportunidade, que temos a oportunidade de trabalhar conjuntamente, e quero declarar a vocês que, diante da tarefa que a presidenta Dilma Rousseff me ofereceu, para a qual me chamou, de estar à frente da Secretaria de Direitos Humanos, sem nenhuma retórica indevida, eu quero dizer a vocês que eu vou, neste trabalho, a cada dia, tendo a noção de que a humildade e a dedicação devem ser uma das características essenciais desse nosso trabalho. Porque, tanto lá na Paraíba, senador Paulo Paim, ao lado da dona Nair, mãe do Manuel Matos, como em cada lugar do Brasil em que tive a oportunidade de estar, com as mães das crianças e jovens que perderam a vida dentro do nosso país, eu quero dizer a vocês que nós, diante dessas pessoas, nós temos uma dívida impagável. Nós estamos, sim, realizando ações que procuram resgatar a verdade e a memória sobre o tempo da ditadura. Fizemos, na semana passada, uma ação que tem a ver com os nossos dias, porque a reparação e a justiça tem sempre a ver com o momento que nós estamos vivendo e a formação do futuro. Foi isso que nos moveu a atendermos a família do presidente João Goulart e realizarmos o processo exumatório e a decisão da presidenta Dilma em trazer, na ocorrência da presença dos restos mortais do presidente João Goulart em Brasília, oferecer as honras de chefe de Estado que ele não recebeu quando morreu no exílio em 1976. A reparação diante das famílias do Araguaia, daquelas famílias que têm os seus desaparecidos no cemitério de Perus, a reparação diante da família do presidente João Goulart, é uma obrigação do Estado brasileiro democrático de hoje. É uma obrigação dos defensores de direitos humanos. Ao mesmo tempo, os nossos olhos, os nossos ouvidos, a nossa dedicação está focada também nas repercussões dos terríveis atos da ditadura militar nos dias atuais, no distanciamento entre as polícias e a gente simples do nosso país, no abuso de autoridade diante das pessoas que são negras, daqueles que são vistos sempre como um risco, motivada essa situação e essa condição pelo racismo que ainda permanece, pela ausência de direitos, pelas discriminações, a homofobia e todas as formas que fazem caracterizar uma pessoa como menos relevante, menos importante, menos detentora de direitos do que outra. Lutar contra isto tudo, diante do que ocorreu, e defender hoje que os direitos humanos devem pertencer a cada pessoa, que nós devemos superar toda e qualquer discriminação. E essa é a luta de vida do senador Paulo Paim, da senadora Ana Rita, e minha também, aqui ao seu lado, deve nos mover
deve nos mover a realizar esse fórum com a esperança de que nós teremos, sim, um Brasil de direitos humanos. E eu, portanto, só me resta agradecer diante dos senhores, a Patrícia Barcelos e a equipe que coordena o fórum, a sociedade civil pela confiança, ao senador Paulo Paim, ao senador Eduardo Suplicy, a senadora Ana Rita, a senadora Lídice da Mata, a toda a comissão, pela dedicação a essas causas, ainda aguardando que, neste ano, o Senado Federal possa votar a PEC do trabalho escravo, possa oferecer ao Brasil o instrumento que dá fim ao trabalho escravo. E eu tinha um pedido ao senador presidente Renan Calheiros de que ele pudesse promulgar esta PEC no dia 20 de novembro, amanhã. Acho que já não será mais possível a sua promulgação, mas quem sabe, meus amigos e minhas amigas, a votação desta PEC. Quem sabe, numa lembrança e numa homenagem a Zumbi dos Palmares, o Senado Federal deu ponto final a trabalho escravo no Brasil, aprovando a PEC do trabalho escravo, que tramita há 14 anos entre as duas casas legislativas e que está pronta para votação, sendo que a votação do Senado significará, pelo trabalho do líder Jucá, pelo trabalho do líder Eduardo Braga, pelo trabalho do senador Renan Calheiros, do senador Paulo Paim, de todos vocês, da senadora Lídice, do senador Eduardo Suplicy, significará essa votação o final dessa matéria e a possibilidade da promulgação. E o senador Paulo Paim me disse que ele tem condições de amanhã, 20 de novembro, e eu lhe agradeço muitíssimo, colocar em votação nesta comissão o projeto de lei 122, que trata do fim das discriminações motivadas pela homofobia e todas as demais discriminações, trabalho que o senador Paulo Paim já realizou e realiza desde o momento em que aprovou a lei contra o racismo no Brasil. Eu gostaria de destacar também, como extremamente honroso e emocionante, a possibilidade de que a sessão realizada em 1º de abril de 1964, onde, de forma não apenas inadequada, mas onde a motivação para a deposição do presidente João Goulart foi estabelecida com bases que não foram verdadeiras. A informação dada ao plenário é de que o presidente não encontrava-se no Brasil. E hoje, farta a documentação, inclusive da FAB, que levou o presidente até o Rio Grande do Sul, indicam que ele permanecia no Brasil no momento em que foi deposto na sessão do Congresso Nacional. Dado que o pronunciamento do presidente do Senado à época, do Congresso à época, disse que a deposição do presidente João Goulart se dava porque ele já não estava no Brasil, e considerando que os fatos históricos dizem que ele estava no Brasil com franca comprovação, é muito importante a iniciativa que os senadores Randolfo Rodrigues e Pedro Simão tomaram, e quero reconhecer também de público, de anulação daquela sessão para que os fatos históricos sejam repostos e estabelecidos na forma adequada e o presidente João Goulart possa não apenas ter recebido as honras de chefe de Estado, mas possa receber do Senado Federal e do Congresso Nacional a devida e verdadeira versão de que ele ainda se encontrava em solo pátrio, no seu solo para o qual sempre procurou voltar. Com isso eu concluo dizendo que tudo isso trata dos direitos humanos. As crianças, os jovens, as pessoas com deficiência, o enfrentamento ao racismo, os idosos, a história, a memória, quem nós somos,
o cuidado entre pessoas. Tudo isso trata dos direitos humanos. E tudo isso, com a presença dos senhores, estará na agenda do dia 10 de dezembro, que é a data, senador Paim, dos 65 anos da Declaração Universal. Eu diria a vocês que, no Brasil, nós teremos o principal marco mundial dos 65 anos da Declaração Universal, com a realização do Fórum Mundial de Direitos Humanos, em Brasília, no próximo dia 10 de dezembro. Muito obrigada a todos vocês e a todas vocês. Obrigada, senhor.